Olá, amigos do Ponto Canal, tudo bem? Bom, vamos continuar o nosso curso de PHP intermediário e na aula de hoje nós iremos praticar a função select, tá? A função nossa para atualizar os dados no banco, nós iremos aprender a prática dela mais ou menos daqui a 2 aulas, porque para mim atualizar alguma coisa no banco eu tenho que selecionar, né? Eu tenho que puxar esses dados do banco. Então por isso que nós estamos fazendo a prática do select antes de fazer a prática do update, tá ok? Então, gente, para podermos selecionar esses dados, o que nós vamos fazer? Vamos pegar o nosso tm.php e já vamos dar um salvar como nele e vamos colocar o nome de alguma das tabelas que nós estamos trabalhando. Eu vou escolher aqui a tabela sites relacionados, tá? Então vamos colocar o nome como sites relacionados.php, tá joia? Salvo. Nós vamos pegar aqui o nosso H1 e vamos colocar o seguinte, ó, sites relacionados. E essa página ela vai servir para o quê? Bom, todos os dados que eu estou inserindo lá no banco, eu tenho que ter algum lugar para encontrar eles para eu poder editar e excluir, não é verdade? Então eu vou salvar aqui e executar a página e vocês vão ver que essa página é que vai ser a responsável por essa edição e exclusão, né? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos montar uma tabela e puxar os dados lá do banco, a fim de nós sabermos o que nós vamos editar. Como aqui nós estamos falando dos sites relacionados, aqui no caso nós só vamos puxar o nome e o link, tá joia? E como que nós vamos fazer essa tabela? Bom, logo aqui abaixo do nosso H1, nós vamos montar essa tabela. Como eu já deixei o CSS pronto, se vocês explorarem ele aí, vocês vão ver que existem alguns seletores de div marcados como tabela, como linha e como coluna, né? E que elas vão estilizar para a gente aí todo o conteúdo que vai estar dentro dessa página aqui, no caso, sites relacionados, tá? Então, nós vamos fazer da seguinte forma. Eu vou criar uma div principal e vou colocar a classe nela de tabela. Ela vai ser responsável por toda a nossa tabela. Dentro dessa div, nós vamos colocar a div linha, né, que vai ser responsável por cada uma das linhas da minha tabela. Então, eu vou colocar div.linha, tá joia? E vou colocar vezes 2, que eu quero 2 linhas a princípio. E, dentro dessa div linha, nós vamos colocar a nossa div com classe coluna, que aqui no caso nós teremos a princípio 4 colunas, tá? Feito isso, eu dou um tab e toda a minha estrutura já vai estar pronta, né? Pode ver que eu tenho a minha div tabela aqui mais externa, as minhas 2 div com classe linha e dentro dela as nossas colunas, tá joia? Bom, dentro da minha primeira linha vai ser o cabeçalho da minha tabela. Então, o que nós vamos colocar dentro desse cabeçalho? Na primeira coluna da minha tabela, vamos colocar apenas um N com um sinalzinho aqui de número, tá joia? Na nossa segunda coluna, nós vamos colocar o nome do site, né? Vamos colocar assim, título. Na nossa terceira coluna, nós vamos colocar o link desse site. E na nossa última coluna, nós vamos escrever assim, ó, editar / excluir. Tá joia? Vamos salvar e ver como que vai ficar isso apresentado? Olha lá. Temos a nossa tabela com número, título, link e editar / excluir. Perfeito. Essa tabela aqui já está estilizada segundo eu deixei pré-definido lá na nossa CSS, tá bom? E agora, a partir dessa segunda linha, é que os dados nossos vão ser gerados, é que os dados nossos vão ser impressos, né? Então, nós vamos separar aqui essa linha e nós vamos ter que trabalhar com o PHP em volta dela para que nós possamos ter os dados corretos aqui dentro, tá joia? Antes de mais nada, lá em cima do meu documento eu vou abrir o meu bloco PHP e dentro dele nós vamos colocar um include, tá? E esse include, ele vai receber o quê? Ele vai receber a nossa função select. Essa função select, ela está dentro da pasta função, certo? Lembrando que isso aqui tem que estar dentro de aspas duplas, tá joia? E a nossa função aqui, ó, vai ser a função select, certo? Então, nós selecionamos aqui, ponto e vírgula lá na frente, pronto.
já está incluída a nossa função de seleção, tá joia? Primeiramente, nós vamos ter que fazer a nossa consulta, né? A nossa seleção. A nossa seleção é interessante nós fazermos lá em cima, antes do documento HTML ser carregado. Então aqui nós vamos criar uma variável, eu vou chamar ela de consulta, igual nós chamamos lá no nosso teste, tá joia? E aqui eu vou chamar a minha função select, tá? Que é aquela função que nós criamos na aula anterior, certo? Ponto e vírgula lá na frente, e agora eu vou chamar os itens que eu quero e que eu preciso, tá? Então, os itens que eu estou chamando, eles estão dentro da tabela sites underline relacionados. Os itens que eu quero que ele chame todos os itens para mim. Então, eu vou colocar um asterisco, tá joia? No onde, né, no where aí, nós vamos colocar num, porque eu quero chamar todos os dados. Então, eu não vou definir nada aqui. A ordem eu vou colocar. Eu quero que ele faça a ordem para mim, então order by. Vamos fazer a ordem pelo nome, tá joia? Ask, né? Então ele vai colocar aí para mim por ordem de nome crescente, né? Começando no A, terminando no Z, tá bom? E o limite nós não vamos colocar nenhum limite, então eu posso até deixar ele em branco que não tem nenhum problema. Tá, a nossa consulta aqui já vai estar pronta, né? Agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que puxar esses dados aqui para dentro das minhas colunas, né? Então, dentro da minha segunda coluna, que vai ser a coluna título, nós vamos abrir o bloco PHP, tá? Posso até copiar daqui de cima e colar aqui dentro e pegar só a abertura e fechamento do bloco PHP, tá? Então, eu copio e posso até ir colando nos demais, né, a fim de facilitar aqui o meu preenchimento, tá? Dentro da minha segunda coluna, eu vou ter que colocar o título daquele site. Então, como que nós fazemos isso? Nós colocamos a nossa variável consulta, tá joia? E dentro dela nós colocamos, dentro de colchetes, nós colocamos aqui o dado que nós estamos puxando, que no caso desse primeiro é o nome, tá joia? Posso copiar essa consulta também, colar nos de baixo, tá joia? Menos nesse último aqui, que vocês vão ver aqui que nós vamos fazer nele daqui a pouco. E no segundo aqui nós vamos colocar apenas o link, tá? Agora, gente, se eu salvar esse arquivo e atualizar a minha página, vocês vão ver que retornou um erro aqui para mim, que é um erro de include. Por quê? Porque quando nós incluímos aqui em cima a nossa função select, você note o seguinte, que dentro dela nós especificamos que a nossa conexão estava 2 pastas atrás. Já no nosso site relacionados, a nossa conexão ela vai estar apenas 1 pasta atrás. E é nisso que acontece o nosso conflito. Então, o que nós vamos fazer? Nessa select, nós vamos pegar e retirar aí um ponto barra, tanto da conexão como do fecha conexão, tá? Porque mesmo que aqui na função select ela esteja a 2 pastas da conexão, na onde é interessante, na onde vai ser executado, que é sites relacionados, ela não está, tá? Então ela precisa ficar dessa forma aqui para poder funcionar. Então vamos dar um salve e vamos atualizar a nossa página. Aí ele me retornou aqui um alerta de deprecate, né? Falando que essa função minha MySQL Connect ela vai ser removida no futuro e que é para a gente usar em MySQLi ou PDO, né? Como nós iremos aprender PDO em um curso futuro, o que nós vamos fazer aqui para resolver esse problema? Bom, nós vamos entrar aqui dentro da nossa conexão, tá? E na nossa conexão, no topo dela, antes de nós iniciarmos a nossa conexão, nós vamos colar a seguinte linha de código. Erro report, EAL-E, notice e deprecate, ele não vai mostrar para mim, né? Ele vai ignorar essas notícias e essas funções que estão dizendo que caíram em desuso aí, e elas não serão reportadas para nós. Isso aqui está retornando para mim agora, porque eu atualizei aqui o meu sistema e eu coloquei o PHP mais novo, né? Então, se você estiver usando aí uma versão do PHP mais antiga,
provavelmente vocês nem verão essa mensagem, né? Online aí, então você nem vai ver essa mensagem, dependendo, lógico, aí da versão do PHP em que vocês estiverem usando, tá bom? Então vamos salvar esse arquivo, tá joia? Atualizar a página, vocês vão ver que vai sumir aqui aqueles relatórios que estavam nos passando. Só que o que acontece? Não apareceu aqui para mim nenhum dado. Por quê? Eu esqueci aqui no nosso site relacionados de colocar o hecho, né? Eu coloquei a variável e esqueci de colocar o hecho. Nós ainda não fizemos a nossa validação para ver se essa consulta é verdadeira, se ela vai ser possível de ser feita ou não. E como que nós vamos fazer ela? Igualzinho nós fizemos na aula anterior. Então aqui nós vamos abrir e fechar um bloco PHP, antes aqui da minha div linha, tá joia? Vou até dar um Enter aqui e vamos fazer a nossa expressão toda do PHP aqui dentro, tá? Então vamos colocar assim, ó, if se a minha variável consulta for igual a true, né? Se ela for verdadeira, o que vai acontecer? Eu abro aqui as minhas chaves, certo? E nós vamos colocar assim, ó, for, abro parênteses, variável contadora igual a 0, ponto e vírgula, variável contadora menor do que o count da minha variável consulta, o nosso contador irá receber mais toda vez que passar aqui dentro, tá? E o que vai acontecer se isso tudo for verdadeiro? Abro chaves, certo? Vou pegar esses dois fechamentos de chave, dar um Ctrl X neles para recortar, tá? Por quê? Porque o que vai acontecer é essa linha ser apresentada, tá? E lá embaixo, depois do fechamento dessa div linha, nós vamos abrir de novo o nosso bloco PHP e dentro dele nós vamos fechar essas duas chaves, tá? Lembrando que o primeiro fechamento de chave aqui é em relação ao for e o segundo fechamento de chave é em relação ao if. Como ele é em relação ao if, nós vamos colocar o else aqui embaixo, né? Então, se essa expressão for falsa, vamos só colocar assim, ó, hecho, tá? E vamos colocar a informação dentro dele de nenhum dado encontrado. Coloco ponto e vírgula no final e a minha expressão toda já está pronta, né? O que falta? Falta eu puxar a minha variável contadora na minha consulta também. Então, nós vamos abrir e fechar colchetes e dentro vamos colocar a nossa variável contadora, que é a variável i, tá? Nos dois. Vamos copiar e colar, vamos salvar tudo isso aqui e ver se vai dar certo. Atualizei a minha página, perceba que foi colocado o título de cada uma e o link aqui na frente, né? Perceba também que o link ele está invadindo a outra aba aqui, invadindo a aba do editar, porque nós definimos um tamanho padrão para cada um desses campos. E o tamanho padrão aí foi até pequeno demais para tudo que nós precisaríamos colocar, né? Então, para que isso não fique dessa forma, nós vamos entrar no nosso estilo .css e vai lá na onde está coluna, né? Vamos colocar um outro atributo aqui que se chama overflow within, né? Ao atualizar a nossa página, vocês vão ver que vai estar escondido ali a continuação desse link, né? Então vai aparecer ali só o comecinho do link, que já dá aí para ter uma noção do que ele se trata, tá bom? Outra coisa que essa tabela editar nossa vai precisar ter um número contador aqui, né? Porque esse número contador vai servir para a gente ter uma ideia de quantos itens tem nessa tabela. Esse número contador não confunda com o ID. Ele não vai ser o ID, ele vai ser apenas um contador aí para a gente mesmo. E como nós podemos fazer esse contador? Nós só precisamos dar um hecho na nossa variável contadora, né? Na nossa variável i. Olha só que bacana. Coloco o ponto e vírgula lá no final. A hora que eu salvar e atualizar,
ele vai estar ali para mim. No meu primeiro é o 0, e aí por diante ele vai colocar 1, 2, 3, 4, tá? Mas o que acontece aqui? Se eu colocar dessa forma, o meu primeiro vai ser o 0, e eu não quero isso, eu quero que o meu primeiro seja o 1, né? Então eu posso até colocar aqui mais 1 aqui para poder chegar naquele número, né? Então eu vou salvar, atualizar, aí você vai ver que vai estar ok, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? Lembrando que ele vai começar em 0, mas para exibição aqui fica bacana ele começar em 1, tá? Aí no de vocês podem alterar o tamanho aí da sua tabela. Para não tomar tempo, eu não vou fazer isso, né? Vocês podem diminuir aí a primeira coluna, deixar ela mais fina, deixar a coluna do link mais grossa, fazer aí da maneira que vocês acharem melhor, tá bom? Continuando aqui na prática da nossa função de consulta, né, da nossa função select, agora nós vamos criar os botões de editar e excluir, tá? Os nossos botões de editar e excluir, a princípio eles vão ser o seguinte, né? Vai ser uma tag A, tá joia? Como são duas, nós vamos colocar vezes 2. E elas vão ficar as duas dentro da nossa última coluna. Uma com o nome de editar, ok? Tracinho, e a segunda com o nome de excluir, tá joia? Bom, no nosso editar, a princípio ele vai ser encaminhado para uma página que vai se chamar editar underline sites, tá ok? .php. Essa página ela ainda não foi criada, nós criaremos ela na nossa próxima aula. Só que o que essa página vai receber? Ela vai receber uma URL parameter. Então, para ela poder receber essa URL parameter, nós vamos colocar um sinal de interrogação aqui, colocar id igual, e nós vamos puxar a nossa variável id aqui para dentro, tá? Então nós vamos colocar o seguinte: variável consulta, tá joia? Colocamos aqui a posição dessa consulta, que é a nossa variável i, né? Que é a nossa variável contadora, e colocamos na frente, entre colchetes também, e entre aspas simples, o nosso id, tá joia? Só que o que vai acontecer aqui? Tudo isso aqui tem que estar dentro de um bloco PHP, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos aqui abrir o nosso bloco PHP. Lá na frente, nós vamos fechar o nosso bloco PHP. Tudo isso dentro mesmo aqui do href do A, tá? Não se preocupem com isso. Colocar o nosso ponto e vírgula e colocar um echo, né? Para ele mostrar essa variável consulta nossa, né? Vamos salvar. E perceba o seguinte, que ao atualizar a página e pousar o nosso mouse aqui no editar, ó, ele pega aqui, ó, o 11 desse primeiro, ele pega o 10 do segundo, ele pega o 9 do terceiro e o 12 aqui e assim por diante, né? Por quê? Porque é através desse ID que nós vamos conseguir fazer a edição nesses sites relacionados, tá? A mesma coisa nós vamos fazer no excluir, mas por enquanto eu não vou trabalhar com o link do excluir não, eu vou deixar para quando nós chegarmos na aula da prática aí da função excluir, que nós iremos aprender também, tá? Então, gente, basicamente essa função para mostrar os dados aqui para a gente é isso, né? Nós mostramos os dados aqui, eles foram aparecendo em tabela aqui, porque nós definimos lá no CSS, tá joia? E o nosso editar, ele vai funcionar da seguinte forma. Quando nós clicarmos aqui no editar, através do ID, ele vai conseguir puxar os dados para que possa ser editado, tá joia? E isso nós iremos aprender na próxima aula, que é a prática da nossa função select, fazendo a seleção aí através de uma URL parâmetro, tá bom? Então, gente, eu peço para vocês que vocês façam essa função select aí nos outros itens nossos. Tem aí para vocês fazerem dos usuários, portfólio, empresa, clientes e apresentação, tá bom? Peço que vocês façam o deles para que nós possamos aí na próxima aula praticar mesmo o nosso editar, que é quando nós vamos puxar esses dados que estão aparecendo aqui em tabela para dentro dos campos de edição, para dentro dos inputs, tá joia? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, curte, compartilhe nas redes sociais,
Se inscreve aqui no nosso canal se você ainda não for inscrito e fica aqui o meu forte abraço para todo mundo e até a próxima. Esse curso tem um apoio de Avila Host, hospedagem web, Linux e Windows, revenda, servidores dedicados e servidores cloud, infraestrutura de última geração. Clique no link da descrição e saiba mais. Planos a partir de R$ 9,99 ao mês.